Sabe aquela ideia de que a gente nasce como uma tela em branco? Pois é, existe uma outra analogia, talvez até mais poderosa, que aparece em várias correntes filosóficas. A ideia de que, na verdade, a gente começa como uma pedra bruta. É fascinante pensar nisso, não é? Que somos essa matéria-prima cheia de um potencial imenso, só esperando para ser trabalhada. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. Parece simples, né? Mas o que uma pedra, assim, sem forma, pode realmente nos ensinar sobre o que é ser humano? Como é que uma coisa tão rústica pode guardar tantos segredos sobre os nossos desafios, nossas belezas e a nossa própria jornada? Então, para a gente entender isso, vamos começar pelo começo de tudo, pela matéria-prima. A filosofia que a gente vai explorar hoje usa essa imagem, a da pedra bruta, para falar do nosso estado inicial. Sabe, aquele potencial puro, antes de qualquer lapidação. A ideia central é essa. Todo mundo começa assim, como uma pedra bruta. E olha, isso não é de forma alguma algo ruim. Muito pelo contrário, não é um julgamento. É só o reconhecimento de que a gente é matéria-prima. Uma essência cheia de arestas, claro, mas ao mesmo tempo com um potencial gigantesco escondido lá dentro. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A grande virada de chave. O trabalho não é criar algo do zero, algo que não existe. Não. É sobre revelar a obra-prima que já está lá dentro. É uma baita mudança de perspectiva, né? Nossas imperfeições, então, não são defeitos. São só o excesso, o que está escondendo a nossa melhor versão. Ok, então se a gente tem a matéria-prima, como é que essa transformação acontece? Bem, essa filosofia traz uma ideia muito poderosa. Nós somos, ao mesmo tempo, o material e o artista, o mármore e o escultor. E o ponto central é esse aqui, a autonomia. A autoescultura é uma jornada de responsabilidade total. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer esse trabalho pela gente. É um processo constante, sabe? De olhar para dentro com honestidade e decidir quais arestas precisam ser aparadas. E isso não é só para o nosso bem, não. É para o bem da comunidade também. E para esse trabalho, a gente precisa de ferramentas, e o equilíbrio entre elas é tudo. Pensa só, a força de vontade, o maço sem a razão, o cinzel, é só força bruta. É um martelo batendo na pedra de qualquer jeito, quebrando tudo. E o contrário também é verdade. A razão sem a vontade, bom, ela não faz nada. Fica ali, passiva, sem conseguir tirar nenhuma lasquinha da pedra. Então, resumindo, nosso kit de ferramentas interno tem esses 3 itens essenciais. A vontade, que é o nosso motor, a energia para mudar, a razão, que é tipo o volante, que direciona essa força toda. E a consciência, que funciona como uma régua moral, para garantir que o trabalho está sendo bem feito, de forma justa e equilibrada. Ok, já entendemos a matéria-prima e as ferramentas. Mas e o como? Como esse polimento realmente acontece? A resposta é bem interessante, porque não é só sobre força. Tem uma virtude específica que é a chave de tudo. Esse aqui é basicamente o mapa da jornada. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é o autoconhecimento. É ter a coragem de olhar para as nossas próprias arestas. Depois, vem a vontade, a decisão de agir. Em seguida, a razão, para guiar esse trabalho com cuidado, sem quebrar a pedra. E por último, a virtude que amarra tudo isso, a paciência. Entender que esse trabalho, ele leva tempo. Eu acho a origem dessa palavra sensacional. Paciência vem do latim paz e conhecimento. Olha que profundo! Não tem nada a ver com esperar de braços cruzados. É um estado ativo, de autodomínio. É literalmente a ciência da paz. É a habilidade de continuar o trabalho, de perseverar na transformação sem perder a calma. E essa citação do Benjamin Franklin resume tudo, não é? A paciência é a chave mestra. Porque não adianta nada ter toda a força de vontade do mundo, toda a precisão da razão, se a gente não tiver a perseverança para continuar o trabalho, dia após dia, até o resultado começar a aparecer. Mas aí surge uma pergunta importante. Tá, mas para que todo esse esforço? Qual o sentido de se tornar uma pedra polida? É só uma questão de vaidade, de benefício próprio? A resposta está aqui. O ponto crucial é que esse trabalho interno não é para a gente se isolar do mundo num pedestal de perfeição. Pelo contrário, é para ter uma utilidade externa, um impacto social positivo. A perfeição da pedra individual, nesse caso, serve para dar solidez à construção de todo mundo, a construção coletiva. A mensagem não podia ser mais clara. Autoaperfeiçoamento não é para ficar em exposição num museu, é para fazer parte de uma construção.
A gente se torna uma pedra polida para se encaixar melhor na grande obra que é a sociedade, ajudando a criar uma estrutura mais forte, mais justa e mais harmoniosa para todos. E no final das contas, é disso que se trata. A filosofia sai do campo das ideias e vira prática. Polir a pedra bruta significa, na vida real, sermos pais melhores, cidadãos melhores, parceiros melhores. Significa suavizar aquelas nossas pontas que, sem querer, acabam machucando os outros. É encontrar o nosso lugar de um jeito que some e não que divida. Só que, claro, como em toda grande construção, existem inimigos, existem forças que trabalham contra. E é fundamental a gente saber quais são esses obstáculos internos que podem sabotar todo esse processo. E o mais chocante é que, segundo essa filosofia, as maiores ameaças não vêm de fora, elas vivem dentro da gente. A ignorância, o fanatismo e a ambição desenfreada são como sabotadores internos, tentando colocar a obra toda abaixo, tentando destruir o mestre construtor que existe em cada um de nós. E isso nos leva a uma ideia que é ao mesmo tempo um pouco assustadora e muito bonita. O trabalho nunca acaba. O objetivo não é chegar num ponto final, numa perfeição estática. Não. O ser humano está sempre em construção. A obra nunca termina, porque sempre vai ter uma nova aresta para a gente aparar, um novo andar de sabedoria para a gente construir. E é com essa pergunta que a gente encerra essa reflexão. Uma pergunta que muda tudo. Ela reformula a ideia de perfeição. Perfeição não é um destino, um estado final. É a jornada. Uma jornada que nunca acaba e que é cheia de significado. Talvez a verdadeira beleza não esteja na pedra perfeitamente polida, mas no ato contínuo, corajoso e infinito de continuar polindo.